Então, eu sou a professora Elizabeth, tá? Vou ministrar para vocês tomografia e ressonância. Coloquei ali, não sei se vocês chegaram a ler, mas eu vou repetir. Sou formada no técnico desde 2007. Me formei no tecnólogo em 2018. Concluí a pós de docência para poder dar aulas. Tenho pós em ressonância, pós em tomo e pós em imaginologia. Estou cursando biomedicina. Ah, tá bem, hein? Eu dou aula na SEG em Novo Hamburgo, na Enrad em São Leopoldo. Comecei agora no Enrad e trabalho na Unimed de Novo Hamburgo. Então, a agenda lotadinha. Não sei se já chegaram a dar uma olhada na aula. Não, eu não cheguei a olhar Chegou a abrir ainda? Não. Eu também não, eu olhei meio por cima só. Ah, tá, tranquilo. Ah, gostei, todo mundo ligando a câmera. Aí eu que tem umas turmas que a gente vai dar aula, todo mundo desligado. Desliga a câmera, desliga o áudio. Aí a gente fica falando sozinho. Vou esperar mais uns minutinhos, só tem poucos alunos até agora. É que o pessoal tá com dificuldade para entrar. É? A gente colocou agora o link ali. Acho que vão conseguir. Ah, eu queria saber com vocês assim, ó, se vocês preferem grupo do WhatsApp ou que eu coloque o link direto lá na plataforma. A gente normalmente tá fazendo o grupo. Então, se quiser me adicionar, Fica melhor. adicionar para mim. Porque às vezes o Moodle ele fica Sim. com problema, daí a gente não consegue entrar. Quem que é a que está gerenciando o grupo? A Carmen, ela é a líder. É a líder da turma. Vamos esperar ela entrar. Ela não conseguiu entrar ainda. Vocês postaram o link no grupo? Aham, tá no grupo. Sim. Então tá. Quiser passar meu número, pode me adicionar. Não tenho problema contra o WhatsApp. Podem chamar quando precisar. Tanto é que eu trabalho de madrugada, então eu não durmo tão cedo. Só de manhã, não me chamem. Tá. As aulas vão ficar gravadas, tá? Eu vou deixar todas elas postadas lá no Moodle e fica também postado no meu YouTube, tá? Eu tenho lá uma página com todas as minhas aulas de técnicas, imaginologia, patologia, todas as matérias. Ai, que legal. Como é que é o nome? Elizabeth Terres. Quiser anotar meu número para passar depois aí para a colega? Ah, pode ser. 99818 2146. Aí pode dizer para ela me adicionar no grupo que não tem problema. Até eu prefiro. Tem vezes que a gente precisa dar um recado, uma coisa, e não tem como chamar o aluno. Tá. Já tô passando para ela. Então, a gente inicia com a tomografia. Primeira coisa, né, que a gente sempre escuta, a história, tá? A história da radiografia, do raio-x, vocês já sabem. Agora a gente vai aprender a história da tomografia, tá? Então, a tomografia. Como que ela funciona? Através do raio-x também, tá? Entrando gente aqui. Então, a partir do raio-x, a gente também... Só um minuto, aí.
foi como que eu vou explicar? Com a descoberta do raio-x, então, foi feito uns testes, começaram a evolução e formaram o primeiro tomógrafo, tá? O primeiro tomógrafo, ele... Ai, tá ruim aqui, eu tô só caindo. Não, eu vou passar, perco vocês. Aqui, para quieto. Então, o significado da palavra tomografia, tá? A definição dela, para variar, vem do grego. Tomo quer dizer cortes ou fatias, grafia, desenhar, tá? Então, a gente conheceu a primeira tomografia como tomografia axial computadorizada, famosa TAC, tá? Se caso caia uma questão, alguma vez que vocês forem fazer um concurso, qualquer coisa, o que significa TAC é tomografia axial computadorizada, tá? Então, aqui a gente tem algumas imagens, tá? Cortes tomográficos. Esse aqui é um corte de abdômen, aqui é o crânio, essas todas de crânio, tá? Então, originalmente, ela foi apelidada de TAC, tá? Tomografia axial computadorizada. É um exame que vai complementar o diagnóstico por imagem, tá? Agora, ultimamente, ele está sendo mais utilizado, principalmente na fase do COVID, tá? A tomografia não tem parado por conta do COVID. Direto a gente está utilizando. Então, é um exame de fácil execução, não é invasivo, não causa incômodo ao paciente, não precisa ser internado, tá? Ele dá muito melhor a imagem, a gente consegue visualizar as estruturas muito nítidas, tá? Em comparação com o raio-x. A anatomia do paciente, ele é a melhor visualização em comparação ao ultrassom e ao raio-x. E a gente consegue evidenciar todas as patologias, tá? Para que serve, então, um exame de tomografia? Diagnosticar, então, distúrbios musculares, ossos, tumores, fraturas, tudo a gente consegue visualizar através da tomografia, tá? Até para procedimentos de biópsia, a gente utiliza na radioterapia para fazer a marcação. A radioterapia eu já trabalhei também, é muito ótimo, maravilhoso. Fazer a marcação é só na tomo, tá? O paciente vai lá, se deita, a gente faz a imagem e aí faz que chamam a tatuagem no paciente, tá? Através da radioterapia, da tomografia. Então, vamos lá para a evolução. O primeiro equipamento foi construído, tá? Em um torno antigo, constituía um conjunto de peças plásticas fixadas numa porção móvel e durante o teste girava a ângulos desejados. Então, ela faria o ângulo que a pessoa comandasse, tá? Para irradiar o conjunto, foram utilizados raios gamas, obtidos de uma fonte de americium. A irradiação originária desta fonte era avaliada por detectores de cristais de iodeto de sódio, tá? E os sinais obtidos pelos detectores eram transmitidos a um computador programado para reprodução bidimensional. Então, eles conseguiam
2 dimensões, tá? Então, esse moço que está aqui nessa foto foi quem descobriu. Em 1972, o britânico Godfredo Hounsfield, tá? Esse nome aqui vocês guardem, porque a gente tem a tabela de Hounsfield, que é as densidades na tomografia, levou o nome dele, tá? E o outro moço, que é o Alan Carmack, os dois mestres em física, conseguiram, a primeira vez, então, revelar partes internas do cérebro. Em 1973, foi instalado o primeiro tomógrafo. Em 79, o Hounsfield recebeu o Prêmio Nobel de Medicina. Em 82, tivemos a introdução da tomografia computadorizada espiral. Tá? Não se apavorem que a gente vai ver um por um. O que é axial, espiral? Em meados da década de 90, surgem as aplicações em 3D. Em 92, começa a comercialização de equipamentos de tomografias de duplo corte. Em 98, surgem os aparelhos com 4 cortes simultâneos. Em 2001, os radiologistas promovem um crescimento considerável nas aplicações clínicas. E, atualmente, já existem os tomógrafos multidetectores de 64, 128 e 320 canais, tá? O que transformou o estudo cardíaco. Então, agora, a nossa tomografia é ouro no CDI, tá? No Centro de Diagnóstico por Imagens. Tudo que é exame que precisa de uma definição melhor que o raio-x, direto para tomo. Até assim, agora, nessa fase do Covid, eles estão preferindo muito mais a tomografia do que o raio-x. Porque a tomografia detecta desde o início, o raio-x já não. O raio-x a gente não consegue ver a imagem no início, quando o Covid está iniciando. E a tomografia já mostra. Então, a tomografia é ouro para nós. Então, esse aqui é o moço bonitinho, tá? Que descobriu a nossa tomografia. Godfredo Hounsfield. Então, a tomografia vem sofrendo grandes transformações, sendo objetivo constante de pesquisas, voltadas principalmente para a redução dos tempos de exame e principalmente redução da radiação no paciente, tá? Cada vez eles estão desenvolvendo os softwares melhores até para o processamento de imagem. Então, aqui, ó, essas datas vocês guardem. 1970, primeiro tomógrafo. 72, início da aplicação em clínicas. 89, veio a helicoidal. Em 92, os multicortes. Então, o início na parte médica foi em 1972. Os princípios de fundamento, então, da tomografia. Aqui o tubo de raio-x, tá? Ele gira, emitindo radiação em torno do paciente, tá? E aqui a gente tem os detectores. Então, é aqui que a imagem vai se formar e passa para o computador. A gente consegue visualizar no monitor e aí vai para o processamento. Resumindo, é essa a tomografia. Paciente deitado no centro do gantry, o raio-x e os detectores aqui que formam a imagem. As imagens tomográficas podem ser obtidas em 2 planos básicos, o axial e o
coronal. Tá? Depois de obtidas, então, as imagens, a gente utiliza recursos computacionais, a gente consegue reconstruir no plano sagital e no 3D. Depois que a gente obtém a imagem, a gente consegue fazer o processamento dela, a reconstrução no corte que a gente quiser. Tá? A gente precisa só o quê? Posicionar bem o nosso paciente, pegar o laser, que é como se fosse o raio central, no local certo, para mim não precisar repetir a minha tomografia. Tá? Aqui a gente tem, então, uma visão interna do Gantry. Tá? Ele é aberto. Aqui, esse centro é onde o paciente fica. Então, aqui está o nosso tubo de raio-x, o gerador de alta tensão, a refrigeração. Aqui ela tem a refrigeração em todos os lados. Os colimadores e os filtros. Esse aqui é para escolher qual o exame que a gente vai fazer. Ele muda o filtro. Aqui embaixo são os detectores. Tá? E aqui temos o conversor analógico para digital. Então, o nosso raio-x básico, simplesmente a gente consegue visualizar perfil, AP ou PA. Tá? Na tomografia, a gente já consegue visualizar totalmente a estrutura. Tá? Esse aqui é um corte axial. Então, eu consigo visualizar essa parte escura. É a parte do pulmão. Aqui são a aorta, a veia cava, o esôfago, tá? Aqui coluna, aqui o gradil costal. Então, a tomografia a gente visualiza muito mais estruturas que um raio-x. As vantagens, então. Distribuir estruturas de órgãos e tecidos com pequenas diferenças de densidades, em especial entre os tecidos moles. Imagem de um corte sem a superposição de imagens das estruturas, não pertencentes à seção em estudo. As imagens das estruturas anatômicas conservam as mesmas proporções, sem distorções. Imagens digitais permitem medições quantitativas das densidades, dos tecidos e dos tamanhos, tá? E admite reformatações e manipulações pós-reconstrução, tais como ampliação, suavização, reformatação em outros planos, 2D, e reconstrução tridimensional, o 3D. Então, aqui a gente tem uma imagem em 3D, tá? A 3D é show de bola. Tu visualiza tudo, 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 tudo. As desvantagens, então, em comparação ao raio-x. Uma das principais desvantagens da tomografia é devido ao fato de utilizar radiação, tá? Embora o risco de se desenvolverem anomalias seja baixo e desaconselhada a realização de tomos em mulheres grávidas. É a mesma coisa que o raio-x. Mulher grávida não faz, a não ser que venha especificado pelo médico que solicitou, tá? Que ele necessita daquela tomografia devido tal patologia, pesquisa de alguma patologia. Ele tem que assinar e entregar junto para nós, senão a gente não faz. Criança, o recomendado é não fazer, tá? Até porque uma tomografia de tórax, até de crânio que seja, equivale a 200 radiografias de tórax. Então, vocês imaginem, tá? A radiação é muito maior na tomo do que o raio-x.
O meio de contraste que a gente utiliza na tomo é o iodado, tá? Única coisa assim, ó, com o contraste, a gente precisa cuidar muito. Caso ocorra um extravasamento desse contraste, esse paciente vai ter muitas reações, tá? Que pode causar prurido, erupções cutâneas, urticária, sensação de calor intenso no corpo, tá? E se não for uma reação grave, pode ser também um choque anafilático, edema de glote, tá? Então tem que cuidar muito. O que a gente faz sempre? Tem um técnico de enfermagem acompanhando, ele que faz o acesso, ele que vai injetar. Injetar, quem injeta é a bomba injetora, mas ele que põe o acesso no paciente. Primeiro a gente faz um teste com o soro, tá? Para ver se o acesso tá legal, tá fluindo. Se ele não vai obstruir e a causar uma extravasar no braço do paciente, tá? Sempre é feito um teste primeiro. Então, a gente vai entrar para a classificação dos tomógrafos. O primeiro que foi criado, então, a primeira geração, ele é em forma feixe, em forma de lápis, ó, um feixe só, tá? Um detector, movimento de translação do sistema tubo detector. O tempo de varredura era entre 4 e 5 minutos. Imagina só, para fazer um corte de 4 a 5 minutos. É muito tempo, né? Então, o primeiro surgiu em 1972, tá? O movimento, translação e rotação do tubo de raio-x, 180 graus. Feixe em forma de lápis, pencil bill, único detector, tempo de corte, 5 minutos. Então, ele fazia um corte, girava. Fazia outro corte, girava, tá? Então, é muito lento. E demorado também. A desvantagem, processo de varredura muito demorado, apenas uma faixa é coletada a cada varredura. As vantagens é que era baixo custo, processos de varredura e aquisição simples, algoritmo de reconstrução de imagens simples, maior qualidade de imagens devido ao uso de um único detector. A imagem era boa, porém era muito demorado. A segunda geração, então, foi em forma de leque, tá? Ó, aqui o tubo e ela se abre como se fosse um leque. Múltiplos detectores, cerca de 30. Movimento linear do sistema tubo, detectores com rotações maiores, 30 graus, e tempo de varredura em torno de 20 a 60 segundos. Então, assim, já aumentou os detectores, diminuiu o tempo, tá? Na segunda geração. Surgiu em 74, movimento de translação e rotação do tubo de raio-x, tá? Forma do feixe em leque, é o fan beam. Maior número de detectores, de 25 a 30, tá? E o tempo, em média, 20 segundos por imagem. Então, reduziu bastante o tempo, tá? E os cortes também. Já aumentou a quantidade de detectores e diminuiu o tempo. Aqui a imagem, então, da segunda geração, tá? Forma de leque. Aqui embaixo são os detectores. Aqui é o tubo de raio-x, aqui os detectores. As vantagens, então, múltiplos detectores com tempo de coleta de dados menor. Desvantagens,
pequenas variações entre as respostas dos detectores que causa artefatos nas imagens finais. Dados inúteis são sempre coletados no processo de varredura. Então, a diferença aqui da primeira geração com a segunda. Um corte por vez, tá? Aí, começa daqui. Ele gira. Faz mais corte, gira. Imagina para fazer um crânio o tempo que levaria, né? Aqui já mudou. Ele tem mais detectores, então mais cortes por vez. A terceira geração continua na forma de leque, porém aumentou muito mais os detectores, de 288 a 700. Movimento de rotação do sistema tubo, tá? Tempo de varredura 1 a 2 segundos. Diminuiu muito mais e aumentou mais os detectores. Surgiu, então, entre 75 e 77, movimento de rotação do tubo de raio-x e dos detectores de 360 graus. Então, ele completa a volta inteira, tá? Aumento do feixe em leque, aumentou os detectores, e aumento dos detectores aqui, tá? Aumentou o tamanho do feixe e os detectores. E o tempo foi diminuído de 1 a 10 segundos. Muito, muito, muito diminuído. Aqui, então, o nosso feixe de raio-x, tá? E aqui os detectores. Então, em uma, ele consegue pegar praticamente o paciente todo, né? Então, as vantagens, apenas uma rotação para a coleta de dados, ele dá uma rotação, ele consegue totalmente o corte, sistema mecânico mais simples, menor tempo de varredura. As desvantagens, o diâmetro é limitado pelo número de detectores, objetos menores coletam uma quantidade de dados inúteis, espaçamento é limitado pelo número de detectores e diferenças entre detectores causam artefatos em forma e circunstâncias. Sistema muito caro, tá? Devido ao maior número de detectores. Então, aqui a desvantagem é que ela já encareceu muito. A quarta geração continua na forma de leque, múltiplos detectores, até 2.000 detectores. Tem os detectores fixos, movimento de rotação somente do tubo de raio-x. Somente o tubo de raio-x que gira, tá? O gantry já não se movimenta mais. Tempo de varredura em torno de 1 a 2 segundos. O primeiro tomógrafo de quarta geração, então, foi desenvolvido em 1980. Presença de apenas um tubo de raio-x, anode rotatório, presença de 4.800 detectores fixos no gantry, tá? Então, totalmente o gantry inteiro tem detectores, simplesmente só gira o tubo de raio-x, tá? Feixes em forma de leque, capacidade de varredura 360 graus em torno do paciente, faz a volta completa. Tempo de varredura máxima de 5 segundos. Então, ele ficou muito mais rápido na quarta geração. Muito rápido? Hã? Não, tá tranquilo. Não. Tá tranquilo, tá de boa. Eu falo. Qualquer coisa, diga aí, ó. Stop, para um pouquinho.
Tá bom. Agora, então, as vantagens da quarta geração. Todos os pontos de cada projeção são adquiridos simultaneamente. Apenas um movimento de rotação, sistema mecânico para movimentar a fonte de raio-x simples. Tempo reduzido pelo simples movimento de rotação e o feixe em leque cobrindo todo o objeto de estudo. Então, ele ficou bem mais rápido e consegue adquirir em muito menos tempo as imagens. Desvantagem: estudo limitado pelo feixe de leque produzido. Objetos menores resultam em coletas de dados desnecessários. Custo muito elevado devido ao número de detectores. E número de raios por projeção limitado pelo número de detectores, coberto pelo feixe do leque, tá? Limitando a resolução da imagem. Então, a diferença da terceira geração para a quarta, tá? Aqui, dá uma volta. E aqui totalmente cheio de detectores, com uma volta ele já consegue pegar toda a estrutura. Qualidade da imagem, então. Primeira geração, a gente consegue ver tudo borrado, chuviscado, tá? Imagem não definida. Eu sei que é um crânio, mas eu não consigo definir nada. E a da quarta geração, aqui levava 5 minutos para formar essa imagem. Aqui, 1 segundo. Tá? E aqui eu consigo definir totalmente cérebro, todo direitinho. Aqui não. Aqui eu só consigo ver que tem uma imagem que aparenta ser alguma patologia, tá? Mas eu não consigo definir nada. Então, a gente passa para os tomógrafos helicoidais, que já são os atuais, tá? O diferencial desse tipo de exame é a aquisição volumétrica de dados, feita de modo contínuo. Então, o tomógrafo gira e não para, ó. Ele vai seguindo e vai captando imagem. Isso que é volumétrica, tá? Ele não para, é contínuo. Enquanto a mesa é movida para o interior do gantry, em uma velocidade constante, a radiação ionizante desenvolve a trajetória em espiral. Então, o paciente está entrando e ele está captando imagem. No momento que o paciente entrou todo, ele já fez a varredura. Tá? Com este sistema, então, o paciente move-se de forma contínua e lenta para dentro ou para fora do aparelho, enquanto o tubo de raio-x e os detectores realizam um movimento circular contínuo de 360 graus. Então, o paciente vai entrando, o gantry vai dando a volta, tá? O tubo de raio-x. Então, imagem contínua. O tubo de raio-x e os detectores realizam um movimento circular contínuo de 360 graus, deslocamento horizontal da mesa do paciente em velocidade constante, tá? Entrando pelo aparelho. O exame pode ser realizado em um curto período de tempo em uma única apneia, tá? Então, melhorou muito a qualidade da imagem. O exame se tornou muito mais rápido, tá? E principalmente a parte da radiação foi diminuída pelo tempo que o paciente fica exposto. Vai cair a nossa aula, tá? Já temos menos de 1 minuto. Aí, vamos dar uns minutinhos, tomar uma aguinha no banheiro, tá? Que a escola pediu para a gente dar os primeiros minutos, para um pouquinho, vai para a segunda aula, tá? Já está o link lá.
Daqui a pouquinho a gente já entra e continua na sexta.